Eleitoral, entrevista coletiva ao vivo. Vamos acompanhar. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. Siqueira, secretária de Comunicação do TSE. Vamos dar início agora à primeira coletiva do dia. Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Podia ser um local com menos vento, né? Pelo amor de Deus. Bem, nós estamos chegando quase ao término do período de votação. Passar algumas informações, se o vento permitir, importantes para vocês. Nós tivemos só 0,55% de urnas substituídas, das nossas 472.075 urnas, só 2.630 foram substituídas. É um número ínfimo, o que mostra que tudo funcionou extremamente bem. Já encerramos em mais de 73 países as eleições. A questão das filas, até o presente momento, muito bem equacionado aqui no território nacional, pouquíssimas filas e muito pequenas, ou seja, tudo bem tranquilo para o eleitor votar de forma tranquila. Eu havia dito a vocês, após o primeiro turno, que a questão das filas tinha sido resultante de várias concausas. E até agora, até o momento, todas elas foram bem resolvidas. A questão, obviamente, de só votar no presidente ou presidente e governador, isso acelera. A questão da biometria, não a biometria por si só, mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu e até se recordar, isso também atrasou um pouquinho. E a maior concausa foi exatamente o procedimento, e nós fizemos um treinamento para alterar isso. Vários juízes eleitorais e presidentes de mesa, corretamente no primeiro turno, foram mais prudentes, entendendo que talvez pudesse ter alguma animosidade entre eleitores, em virtude dessa polarização política. Então o eleitor entrava, até o eleitor votar e sair, não entrava mais nenhum. Então isso foi alterado. Agora o eleitor entra, faz a biometria, ou apresenta o seu documento, quando ele vai para a cabine eleitoral, o outro já entra para fazer a biometria. Isso também deu um fluxo muito maior. Em outros locais, Belo Horizonte, por exemplo, alguns locais do Rio, em São Paulo também, umas grandes zonas eleitorais com muitas sessões. Em alguns locais a fila tinha sido uma fila única para todas as sessões. Isso também acabava atrasando na hora de dividir para a sessão. Dessa vez se fez sessão, uma fila por sessão. Então, nós estamos já 3h30, falta pouco, como eu disse, para terminar, e essa questão das filas me parece bem resolvida. No exterior, nós tivemos ainda algumas filas, Lisboa, Paris, em que pese nós termos, junto com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é o que cuida das eleições no exterior, termos mandado 70 servidores nossos daqui para auxiliar nos consulados e embaixadas. Então, isso mostra que para a próxima eleição geral haverá necessidade de mais urnas, criação de mais sessões eleitorais, principalmente em Portugal, na França, nos Estados Unidos, onde o número de eleitores brasileiros é um número maior, substancialmente grande. Mas também, em que pese aqui o desconforto de alguns eleitores, tudo correu bem. Ainda importante destacar alguns outros pontos. Um dos pontos que é importantíssimo, e nós estamos aprimorando, nós que eu falo, o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Poder Judiciário, o combate às fake news.
Com base na resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que todos acompanharam, a resolução que passou a permitir a retirada direta pela presidência, a determinação da presidência no caso de questões institucionais, contra postagens, publicações contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra o sistema eleitoral. Passou a permitir também a extensão de decisões judiciais para que se desse mais celeridade ao cumprimento dessas decisões e se retirasse das redes não só aquela notícia falsa, fraudulenta, aquele discurso de ódio que foi determinado na decisão judicial, mas todos idênticos, conteúdo idêntico que se replicassem. E a terceira medida da resolução, que foi exatamente proibir a propaganda nas redes, na internet, publicidade eleitoral paga nas 48 horas antes do pleito eleitoral. Com base nessas alterações, nas últimas, nem completamos 48 horas ainda, nas últimas 36 horas, o Tribunal Superior Eleitoral determinou e as plataformas rapidamente, em 1 hora, que foi outra medida determinante, em 1 hora deveria ser retirado, foram retirados nas últimas 36 horas 354 impulsionamentos, 7 sites foram desmonetizados, 701 URLs foram removidas, a partir de 12 decisões judiciais, a extensão para questões idênticas, para se verificar como se ganhou em efetividade e eficácia, 701 URLs removidas, 15 perfis de grandes propagadores de fake news foram suspensos, e 5 grupos de Telegram foram banidos, e esses 5 grupos de Telegram com 580 mil participantes, somados os 5 grupos. Então, isso nessa reta final, nessas últimas 36 horas, nós continuamos verificando, vistoriando as redes, exatamente para evitar o que ocorreu, ou pelo menos diminuir o que ocorreu às vésperas do primeiro turno, nas 48 horas anteriores, que foi uma inundação de notícias fraudulentas, de fake news. Uma última questão aqui antes das perguntas. A questão das duas proibições que eu determinei em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Proibições, na verdade, ou limitações para evitar qualquer prejuízo ao pleito eleitoral, qualquer prejuízo aos eleitores. A partir não só da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF, de relatoria do ministro Barroso, e posteriormente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, nós determinamos, que o transporte público não poderia ser menor do que a média. E 2, a questão da gratuidade estaria fora da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que é um instrumento importantíssimo, a garantia do transporte público gratuito é um instrumento importantíssimo para a efetivação da cidadania, principalmente daqueles eleitores e eleitoras com menos poder aquisitivo. A partir disso, foi determinado à Polícia Rodoviária Federal que não fizesse operações que prejudicassem o transporte público dos eleitores, exatamente para evitar qualquer atraso, ou principalmente evitar que esses eleitores pudessem chegar até o local de votação. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, dizendo que, no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. Onde houve aqui, e isso vai ser
mais detalhadamente apurado, onde houve aqui um eventual conflito. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, que em que pese será apurado caso a caso o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. A partir da reunião, que já se encerrou mais de 1 hora, foi determinado que todas as operações cessassem, inclusive com base no Código de Trânsito Brasileiro, para que os eleitores agora não tenham atraso, porque nós já estávamos faltando aí 3 horas, 2h50 para o término das eleições, para que não ocorresse nenhum prejuízo. Mas é importante novamente salientar que não houve, nas operações, não houve retorno à origem dos eleitores. Os eleitores prosseguiram até a sua sessão eleitoral e votaram. Tivemos um segundo problema em relação ao transporte gratuito, o metrô de Belo Horizonte. Assim que eu tomei conhecimento disso, o presidente do metrô da companhia lá é a Companhia de Trânsito Metropolitano. Em São Paulo é diferente, são separados, né? Eu oficiei imediatamente para determinando o cumprimento imediato sob pena de multa pessoal de R$150 mil por hora e crime eleitoral. Juntamente com isso, depois fui comunicado também pela empresa, chegou a intimação, disse o diretor-presidente, que não havia sido intimado ainda dessa decisão judicial. Isso também será apurado, mas isso foi resolvido logo em torno de meio-dia, 10 para meio-dia, salvo engano, e resolvido. Em relação à Polícia Federal, não houve nenhuma determinação para que operações não fossem realizadas. Houve a determinação para se evitar que a Polícia Federal fosse envolvida em questões políticas, e aqui todos sabem, aqueles que me conhecem, todos sabem o respeito que tenho pelas polícias, por todas as polícias. Tive a oportunidade de, como ministro da Justiça, comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como secretário de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. Então, entendo que todas as polícias são órgãos de Estado, não órgãos de governo. Para evitar eventual manipulação que estava sendo sugerida da Polícia Federal, o que foi proibido foi divulgação de operações específicas, ou seja, a Operação X, se apreendeu esse dinheiro, com foto de dinheiro, com foto daquilo, durante o período eleitoral, para eventualmente sugestionar o eleitor. Em nenhum momento, isso foi esclarecido logo no começo da manhã, durante a manhã, em nenhum momento os boletins, as apreensões, os números secos foram proibidos, e isso está sendo divulgado. Então, também essa informação é importante. Então, são essas as informações que me parecem, antes do final, do término das eleições, importantes, e estou à disposição para as questões.